queridas! O assunto de hoje é um tema que eu ouço muito em sala de aula. A seguinte pergunta: professora, por que nós temos que estudar sociologia, antropologia, estudos socioambientais? Para que tudo isso se eu vou ser enfermeiro? Nesse momento, se você é professor, você com certeza já ouviu esse tipo de pergunta, independente da sua área, porque essas disciplinas, elas normalmente são disciplinas que são incluídas em várias áreas do conhecimento. E se você é aluno, provavelmente você já pensou isso. E aí, quando eu escuto esse tipo de pergunta, eu simplesmente paro, dou uma respirada, abro um sorriso e falo: bom, com muita paciência eu explico, né? Mas aqui, vamos lá, né? Vamos falar de uma forma mais quente, calorosa, né? Então é o seguinte, eu selecionei 5 disciplinas que são incompreendidas na universidade. E por que incompreendidas? Porque na verdade eu havia pensado em outras palavras, em outros verbos, como odiar, detestar. Então realmente são disciplinas que são odiadas ou detestadas na universidade, mas eu achei por bem falar que elas são simplesmente incompreendidas. E eu espero que ao final desse vídeo você reflita um pouquinho e pense, realmente essas disciplinas elas fazem parte, são importantes, são úteis no meu processo de formação. Bom, selecionei algumas delas. E vamos começar pela primeira, que nada mais é do que sociologia ou estudos socioantropológicos. Deixa eu falar antes que eu selecionei 5 disciplinas com base em grades, em estruturas curriculares de 10 universidades daqui do Rio de Janeiro, dentre elas públicas e privadas, faculdades, centros universitários, universidades. Então eu busquei as estruturas curriculares dessas 10 universidades e vi quais eram as disciplinas em comum que elas ofereciam, que não fossem disciplinas específicas da formação profissional de enfermagem. Então vamos começar pela sociologia ou estudos socioantropológicos, como ela pode aparecer em outras universidades, né? Bom, para isso eu busquei o conceito de sociologia. Vamos ver aqui. É um estudo das organizações e funcionamento da sociedade humana e das leis fundamentais que regem as relações sociais e as instituições. Bom, então você pode pensar o seguinte: se eu estou estudando para ser enfermeiro e a arte da enfermagem é cuidar de pessoas e de comunidades, de uma sociedade, então seria importante eu estudar o funcionamento das sociedades humanas? Claro, você precisa compreender como é que as relações humanas, como é que a sociedade ela está organizada, para que você possa oferecer um serviço de saúde adequado para aquela sociedade, prestando sempre atenção na cultura, nas suas diferenciações entre cada uma. Isso é importantíssimo. É a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade e aos diferentes grupos que formam a sociedade. Gente, isso é sociologia. Não existe processo de saúde sem estudar sociologia. Sinto lhe dizer, ok? Antropologia, que está aqui, né, junto com esses estudos socioantropológicos, que é a ciência que tem como objeto de estudo o homem, a humanidade e as características de sua evolução física, social e cultural. Estuda o homem. Com quem o enfermeiro trabalha? Com animal? Não, com o homem. Então você precisa compreender a interação entre os homens na sociedade para que você possa oferecer um serviço adequado e cada vez melhor para o seu usuário, não é verdade?
Segunda disciplina, educação socioambiental ou saúde ambiental. E aí sempre falam, pra que eu preciso estudar sobre isso? Gente, nessas disciplinas são trabalhadas as questões do meio ambiente. E o que é o meio ambiente? Nada mais do que tudo que nos cerca e nós mesmos. Nós somos o meio ambiente. Então, o meio ambiente é o conjunto das substâncias, circunstâncias ou condições em que existe determinado objeto ou em que ocorre determinada ação. Envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na Terra, que afetam os ecossistemas e a vida dos seres que nela vivem. Então, se nós não compreendermos de que modo o meio ambiente ele interfere na vida do ser humano e como ele vai interferir no processo saúde e doença do seu indivíduo, do seu usuário, do seu cliente, do seu como você quiser chamar, como você vai oferecer um serviço adequado a ele? Hein, enfermeiro? Bom, filosofia ou antropologia filosófica? Filosofia é a investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião do senso comum e da realidade empírica. E aí tem uma forma que eu gosto muito da filosofia. A partir da filosofia são fundamentadas e desenvolvidas teorias, metodologias, perguntas, pesquisas, projetos educacionais, bem como elabora-se inclusive a prática, a própria fundamentação racional das instituições do conhecimento humano. Sinto lhe dizer que sem filosofia o mundo ele continua o mesmo, sempre. Você só recebendo tudo aquilo que as pessoas querem te impor. A filosofia, ela te ajuda a refletir sobre as suas escolhas, refletir sobre o mundo. Então, não existe uma universidade sem um processo filosófico, sem que a pessoa ela comece a desenvolver as suas próprias escolhas criticamente e não simplesmente de acordo com a boiada. Vamos embora, vamos todo mundo, faz todo mundo igual, todo mundo junto. Não, a universidade ela tem esse papel de transformar o conhecimento, de transformar a sua percepção de mundo, transformar a sua visão. Então, se você infelizmente não gosta de filosofia, sinto muito, mas a universidade vai te ajudar a gostar. Porque você precisa refletir sobre a sua vida, sobre esses processos. Então, a filosofia ela estará presente continuamente no seu processo de formação, independente se você estudar pura e simplesmente filosofia ou não. Os seus professores vão te induzir a filosofar. Olha que coisa mais linda! Isso é lindo, gente. Ai, adoro. A quarta disciplina incompreendida: ética e cidadania. Ética. Ai, quando eu escuto essa palavra já me dá até um calafrio. Porque infelizmente nós vemos várias pessoas que não agem eticamente. E o que a ética nos diz? Qual é o conceito de ética? É a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Então, dependendo dos seus valores, você vai agir eticamente ou não. E a ética ela precisa ser discutida na universidade. Os valores éticos precisam estar imbuídos no seu processo de formação para que você seja, sim, um profissional correto, ético e que atenda o seu paciente de uma melhor maneira possível. Quinta e última disciplina incompreendida na universidade é o empreendedorismo. O
como eu escuto, pra que aquela disciplina de empreendedorismo? Se eu vou ser enfermeiro. E aí eu dou aquele olhar assim, hã? Como assim, se você vai ser enfermeiro, você não entende o empreendedorismo? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Bom, o enfermeiro, ele não deve pensar que ele vai trabalhar somente sendo empregado em uma unidade hospitalar, seja ela na atenção primária, secundária ou terciária. Mas você precisa pensar que você, enquanto enfermeiro, pode empreender, pode ter seu próprio negócio. Você empreende, mesmo que você não tenha o seu próprio negócio, você primeiro empreende o seu tempo. Como você gasta o seu tempo, como você usa o seu tempo a favor da sua vida. Então, a disciplina de empreendedorismo, ela te auxilia a conhecer um pouco dos conceitos de gestão para que você possa ser um empreendedor na sua carreira. Então, amados, essas disciplinas, todas as disciplinas que são colocadas num currículo, em uma estrutura curricular, elas têm um objetivo, que uma se conecta à outra para formar um profissional, cidadão, ético, responsável, que reflete sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, compreendendo que as pessoas são diferentes e que a sociedade ela está em constante modificação. Então, para tudo isso, com tudo isso, vocês precisam estudar essas disciplinas. Certo? Bom, é isso. Se vocês gostaram ou não gostaram, deixa aqui um comentário. Escreva aqui o que vocês querem ver em outro vídeo. Comentem, curtem, compartilhem. Façam essas coisinhas aí que vocês já sabem, que se vocês estão assistindo esse vídeo já estão habituados com o YouTube, né? Para que eu possa continuar aqui a falar aqui com vocês sobre isso. Beleza? Beijo, fui!